Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que seja tudo tranquilo por aí. Vamos falar um pouquinho hoje aqui do Pater Logística, do PAT L11, enxergar aqui por que ele tem um desconto em relação aos pares do mercado, por que esse fundo de logística é um dos poucos que tem desconto ali em relação ao cenário atual. Vou trazer os pontos negativos, pontos positivos, como é que está essa nuance toda. Antes de mais nada, só dizendo para você, gostaria que você desse um joinha, isso ajuda bastante o canal. Também se inscrevesse, porque sempre assim você vai recebendo os vídeos que eu vou postando e vai te ajudando bastante também nessa questão dos investimentos. Compartilhe com seus amigos, isso também ajuda bastante a gente a crescer. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Até logo. Bora lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui do PAT L11. Bom, antes de mais nada, né? PAT L11 ele é um fundo que ele vai trabalhar majoritariamente galpão logístico. Então tá até aqui dentro, né? 2/3 no mínimo no PL tem que estar diretamente a aquisição de imóveis logísticos ou industriais. Então esse é um ponto bem importante, porque basicamente ele vai trabalhar sua concentração dentro dessa área. Hoje, né, tem que 4.900.000 cotas emitidas, taxa de administração de 0,96. Beleza? O fundo existe aí desde agosto de 2020. Como que é a carteira de ativos do fundo hoje, pessoal? Hoje, então, ele tem aqui 4 galpões, né, que é o Itatiaia, Ribeirão das Neves, Jundiaí 1, Jundiaí 2. Desses daqui, a área bruta locável do fundo, ela tem 151 mil metros quadrados. Quando a gente olha aqui, Itatiaia é o maior, 105 mil metros quadrados. Ele é disparadamente o fundo que mais tem representatividade dentro do fundo. Quando a gente olha a ver aqui como que está a questão de percentual da receita, esse fundo representa 56% da receita total do fundo. Outro ponto importante também, né? A gente vai ver aqui Ribeirão das Neves 32%, Jundiaí 1 e Jundiaí 2 representando juntos 11%. A gente vai ver aqui o prazo remanescente dos contratos. Vou falar um pouquinho mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia: 30 meses, Itatiaia 41 meses, Ribeirão das Neves, Jundiaí 1 29 meses e Jundiaí 2 28 meses para saída do contrato. A gente vai para a vacância aqui, pessoal, a gente vê que está 0% Itatiaia, 37% Ribeirão das Neves, 0% Jundiaí 1, 0% Jundiaí 2. Então, só tem a vacância dentro do Ribeirão das Neves. Olhando aqui, então, né, para a questão do balanço patrimonial, a gente vê que o Itatiaia representa 233 milhões do fundo, Ribeirão das Neves 185 milhões, Jundiaí 1 27 milhões, Jundiaí 2 28 milhões e Caixa 20 milhões. Total do fundo 496 milhões sobre custódia, tá? Valor bem representativo, isso é bem importante porque basicamente é um fundo que já tem uma relevância maior. Beleza? Bora então aqui para a carteira de ativos, tá, pessoal? A carteira de ativos é para onde a gente entender para que setor que está alocando, como que são os contratos, como que está basicamente toda essa questão, esse aspecto que vai rondar ali o setor. Então a gente vê aqui a alocação por classe, né? O percentual da receita 100% em classe A, né? Então são ativos de maior qualidade. A gente vê também aqui a alocação por segmento, né? A gente vê que 36% está no setor de eletrodomésticos, 32% no setor de logística, 20% e 32% no setor alimentício. E quando a gente vai aqui para os locatários, né, a gente já vê aqui, ó, o grupo SEB G200 representa 33%, BRF representa 32%, Multiterminais 20%, Solística 6%, Postol 5% e Xerox 3%. E desses contratos, pessoal, a gente vê que 85% é contrato atípico. Então, isso é bom porque basicamente consegue ter reajustes de maneira mais expressiva, ou menos expressiva em relação ao cenário. É importante entender cada momento, mas basicamente isso permite ter mais liberdade na hora da negociação e não ter um rompimento ali do contrato de maneira antecipada. Destes, 94% em IPCA, atrelado a IPCA, apenas 6% atrelado a IGPE. Então, temos aqui os meses de reajuste do contrato. A gente vai ver que em março é 38% do reajuste, então logo, logo a gente vai ter reajuste referente a esse contrato. 23% em junho,
32% em setembro, né? Então são os meses até aqui que são os mais importantes para que a gente esteja atento. Quando faz aqui em março, em abril começa a cobrar, em maio você vai ter o dividendo e sempre ali um D mais 2 meses ali, tá bom? Um M mais 2. Quando a gente vai para a vacância, a gente vê que estava em 1% desde o início do ano, né, e agora veio aqui para 6%. Uma empresa chamada PifPaf saiu do ativo e ela vai estar pagando uma multa rescisória pela saída do Ribeirão das Neves, aquilo que causou aquela vacância dentro do ativo, tá bom? Aqui mora um dos pontos do porquê esse fundo está descontado. Por que que ele está descontado? Por que ele tem esse risco mais ali atrelado? Porque basicamente, pessoal, vou dar um zoom para vocês verem como que está. Hoje, aqui, a média de contratos, ó, é de 2,8 anos. Então, os vencimentos dos contratos vão ser daqui 2,8 anos. Quando a gente olha aqui o vencimento, ó, 3% em 2025, 65% em 2026 e 32% em 2027. Então, basicamente, está bem no curto prazo ali essa revisão de contrato. E a gente tem que olhar para quem que são essas revisões. Vamos dar uma olhada, ó. 3% em 2025, você vê que representa exatamente aqui o grupo da Xerox. Então, 2025 é revisão com a Xerox. 2026, 65%. Você vê exatamente que é a soma de BRF com o grupo SEB. Então, essas são as principais. E depois 32% em 2027. Mas basicamente, para a gente frisar, então, essas são as principais revisões de contrato. A gente vai olhar ali, BRF, será que tem chance de sair? Hoje o nível de endividamento da BRF está um pouco mais alto em relação à sua geração de caixa. Será que ela vai emitir uma nova dívida para poder construir um galpão? Então, basicamente, pessoal, ao mesmo tempo que ter poucos locatários, poucos inquilinos é um fator de risco, a gente tem que entender também que é um fator benéfico, porque a gente pode acompanhar, ver se essas empresas vão fazer uma construção de um novo terreno, de um novo espaço para eles permanecerem, né, como as suas atividades operacionais, ou se eles vão trocar de ativo para um outro lugar. Então é bem importante porque basicamente a gente consegue acompanhar e entender se esse ativo vai correr esse risco ou não. Se tivesse 40 ativos ali dentro e 40 empresas fossem vencer em 2026, seria muito mais difícil, porque você tem que acompanhar 40 empresas. Beleza? Então, vai ter o revisional do contrato agora 12% em 24, 3% em 25, 53% em 2026. Então, basicamente, pessoal, se esses contratos ficam e ao mesmo tempo renovam também de maneira boa, basicamente é um ponto positivo. Olhando aqui um pouco mais para resultado, a gente vê aqui que a receita no mês de setembro foi de 4 milhões. A gente vê também no acumulado de 2023, 32 milhões e 500. Acumulado dos últimos 12 meses, 42 milhões. A gente vê que a despesa, então a receita está em linha, né, quando a gente faz a divisão ali por 12 meses. Quando a gente vê a despesa também em linha com a divisão em 12 meses, né, 0,5 de despesa, né, então um total ali de 500 mil reais de despesa total. E o resultado operacional, 3,5 milhões. Basicamente, isso entregou 71 centavos de valor por cota. Um ponto importante para frisar é que já estão entrando em contato, tá, com possíveis inquilinos, possíveis novos inquilinos, para cobrir esse espaço que a PIF-PAF acabou deixando naquele ativo, tá bom? Então isso é bem importante, né? Porque basicamente o ativo de Ribeirão das Neves pode ser relocado e aí essa diferença hoje que está no valor patrimonial pode subir. Um ponto bem importante, pessoal, até mencionando essa questão do valor patrimonial, é o seguinte: hoje, quando a gente olha, né, e fez ali, distribuiu o dividendo de 60 centavos por cota. Então, basicamente, para quem está no preço de 1, PVP de 1, esse valor foi representativo de 7,3%, né, de dividendo. Mas, para quem está comprando agora, nesse momento atual, representa 9,8. Então, basicamente, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que está representando 9,8 porque está descontado no valor patrimonial. Então, se você está comprando agora e correndo esse risco de ter ali os contratos revisados ou reajustados, se
há no futuro essa revisão e permanecem ali os ativos, provavelmente o ativo sobe junto e corrige essa diferença de preço por valor patrimonial e basicamente foi embora toda aquela expressividade. Para quem não viu, dá uma olhada no fundo que eu fiz do HTMX, que é o fundo de hotéis, que basicamente eu mencionei ali dentro sobre um período no qual você podia comprar um ativo que estava descontado e foi um período de 1 ano e meio. Ficou descontado e quem comprou está ganhando bastante dividendo. Nesse caso é a mesma coisa. Então, dessa forma, o yield está representando 9,8%. Beleza? Olhando um pouquinho mais aqui então, para essa questão, R$ 98,50 é o valor patrimonial na cota, está com desconto, está em 0,66 de PVP. Tá bem abaixo do valor patrimonial. Então aqui você tem uma possibilidade de upside de basicamente 40%. 50%, basicamente. Por quê? 50%, porque esse 0,66 para subir para 1 é 50% de alto que é necessário, e não 30%, né? Que é a diferencinha ali. Beleza? É 30% de queda, 50% de alta. Beleza? Ponto positivo do fundo, tá, pessoal? Né? A gente vê aqui os dividendos bem alinhados. Você vê que tem um dividendo bem reloginho. Tem aqui um mês ou outro que tem uma queda, mas no geral bem alinhadinho aqui os dividendos e crescentes, levemente crescentes. Você vê que vem crescendo porque tem os reajustes. Então é um fundo que traz bastante solidez nesse sentido. Ponto negativo, de fato, é a liquidez, que é mais baixa, são R$ 500 mil, e uma participação no IFIX hoje de 0,27, basicamente ele arredondando. Historicamente, quando a gente olha para o fundo, a gente já vê aqui que tem essa questão também mais queda, né? A gente vê que o CDI bateu 32%, IPCA 25%, o IMAB 24%, o IFIX 15%, enquanto isso o PAT L11 menos 9%. Não é por causa dos dividendos, é por causa dessa depreciação que teve ali em relação ao valor patrimonial. Os fundos corrigiram de maneira geral, né? Subiram, mas ao mesmo tempo ele não corrigiu por causa dessa questão dos contratos estarem próximos para vencimento e também de ter acontecido uma saída da PIF-PAF. Beleza? Pessoal, no mais é isso, então, essa análise referente ao PAT L11. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é bem importante para poder você estar sempre informado. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!